curso de serviço social da PUC Minas completa 70 anos. Ele foi um dos primeiros a serem criados e foi incorporado à Universidade Católica de Minas Gerais em 1958. Para falar sobre o assunto, nós recebemos a professora e membro do colegiado do curso, Regina Tiele Oliveira. Professora Regina, bem-vinda. Muito obrigada. Para começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho do surgimento do curso de serviço social, um dos pioneiros da PUC Minas. O surgimento do curso, ele é fruto de um movimento muito importante e esse movimento é com a direção do padre Aguinaldo Leal. Um padre muito comprometido com as questões sociais de Belo Horizonte, que já estavam afloradas, e junto, então, com algumas colegas, assistentes sociais, que na época eram professoras do Estado, e também contando com um apoio importantíssimo do arcebispo de Belo Horizonte, do Antônio dos Santos Cabral. Esse curso chegou, depois de muitos esforços, de muitas articulações, com a sociedade belo-horizontina, com entidades empresariais, comerciais, como que ele organismos conseguiu essa governamentais. Implantação do curso, nesse período? Deve ter sido um desafio. Foi um grande desafio e ele já tinha um trabalho social muito importante e considerava que era preciso aprimorar esse trabalho social, Então, com esse apoio importantíssimo, também do Dom Antônio dos Santos Cabral, de pessoas, eu sempre gosto de citá-las, e é claro que a gente, citando essas pessoas, eu quero também fazer uma homenagem a todos que passaram, a todas, que fazem parte dessa história, que fazem parte dessa história, porque citar nome sempre é um pouco perigoso, são elas? Então, primeiro, como eu já destaquei, o padre Aguinaldo Leal. Depois, as senhoras, assistentes sociais, Aide dos Reis Castro, Modesta Manuela Lopes, Lídia Carvalho do Espírito Santo. E muitas outras pessoas, que participaram dessa criação até os dias de hoje, Então, essas senhoras, elas eram professoras estaduais. E se uniram a ele nessa tentativa da criação. E elas participaram, E aí, então, elas foram enviadas a São Paulo, porque a primeira escola de serviço social do Brasil, ela foi fundada em São Paulo em 1936. Sim. Então, elas foram enviadas a São Paulo para se prepararem, voltaram, depois regressaram a São Paulo e no dia 17 de julho de 1946, foi fundada assim, numa sessão solene que mobilizou lideranças da cidade de Belo Horizonte, sim, no Conservatório de Música, no antigo Conservatório de Música, e aí foi uma sessão solene que teve repercussão na imprensa, os jornais noticiaram, que inicialmente chamada Escola de Serviço Social de Minas Gerais, Então foi um momento assim, mas fruto de muita luta, porque os recursos para a criação da escola eram muito poucos, eram escassos. E o contexto da época também, Mas... político, social. E todo um esforço mesmo, a sensibilização, dessas pessoas e outras, que também estiveram nesse processo, e chegaram então à conquista da criação da escola, mas assim... com muita dificuldade, inclusive para se instalar, Os móveis foram cedidos pela comunidade, inclusive pelo Instituto de Educação. Então, você se recorda de algum fato importante que você possa compartilhar aqui conosco, sim, desse período da história? Um fato que nós consideramos muito importante foi o seguinte, que para alugar e depois adquirir a primeira sede da Escola de Serviço Social, isso foi obtido com um empréstimo da Casa das Domésticas. O padre Aguinaldo já tinha um trabalho social muito importante, e depois a escola continuou esse trabalho, esses vínculos com a Casa das Domésticas. Era então necessário? Para que adquirisse na Rua Bernardo Guimarães, 895, sim, que funcionava a escola, com esses móveis doados. E depois, assim, a gente estudando a história, o interesse
em participar do curso, e na medida que ele foi se consolidando, as entidades empresariais, governamentais, passaram inclusive a conceder bolsas de estudos para estudantes fazerem o curso de serviço social, porque foi ampliando e vendo, né, a sociedade começou a perceber melhor a necessidade de profissionais que atuassem nessas, né, hoje nós falamos manifestações da questão social. E a geração era engajada também nessas questões da política, de melhorias para o serviço social? Você se recorda de algum período também importante? O que eu acho que é o ponto comum, né, que vários analistas aí dessa história colocam, é sempre esse incômodo, né, com a desigualdade social, com a injustiça social e a crença de que é possível modificar essa realidade. Um incômodo com a falta de acesso das pessoas, da maioria da população, né, hoje nós falamos, né, aos direitos sociais, né, aos serviços públicos. Então, e o compromisso com a educação também. Isso foi muito importante o tempo todo, né? Vocês tinham contato com São Paulo e tinham também com outros países tem outros estados, né, e países também? Um momento muito importante da nossa escola, assim, eu não quero, né, todos foram muito importantes, porque houve crises, houve dificuldades e colegas que se dedicaram para enfrentar momentos difíceis, né? Então, na ditadura também, imagino. Na ditadura militar houve, assim, repressão a membros da comunidade acadêmica, né? Sim. Porque havia um engajamento mesmo social, político, mas assim, na década de 70, o curso, ele passou a integrar um movimento muito importante no serviço social latino-americano, de questionamento às bases ideológicas da profissão e uma discussão assim da necessidade de teorias críticas, a necessidade de uma melhor compreensão da realidade. Já no âmbito maior, latino-americano. Isso, e também de contribuição para uma organização dos trabalhadores, para que eles tenham consciência dos seus direitos, se organizem, um apoio, né? Sim. E, claro, com equívocos, como tudo que surge, né, tem as suas limitações, isso gerou uma crise que foi, assim, enfrentada muito bem pela universidade, também por colegas, né? Então, mas foi um momento muito importante nessa integração com esse movimento da América Latina. E hoje, quais os principais desafios enfrentados pelo curso de serviço social? Tá. Primeiro que a gente, né, nós estamos falando da história, né, também gostaria de destacar que nós temos o curso também de serviço social em Contagem, que está completando 20 anos, junto com os 70 anos de Belo Horizonte, né? Isso é um ponto que eu gostaria de colocar. E o nosso empenho, qual que é? É de articular essa tradição, né? Porque a Escola de Serviço Social de Belo Horizonte, e de Contagem também, ela formou grande parte dos assistentes sociais do Estado. Agora, nós temos muitas outras escolas, né? Mas, por muitos anos, foram as escolas, e depois Uberlândia, Juiz de Fora também é uma escola, sim, né? Mas, assim, a escola, né, da PUC Minas, ela formou, né? Então, nós temos colegas aí nos vários âmbitos governamentais, da sociedade civil, de empresas, né? Então, o nosso desafios hoje, os esforços, o nosso empenho é a gente articular, potencializar essa tradição, né, de trabalho, de compromisso com a educação, com a formação e com a questão social, com as inovações que o mundo de hoje nos demanda, né? E um aspecto que a gente tem enfatizado muito na escola é o diálogo com os estudantes. Então, recentemente, por exemplo, foi feito um diagnóstico do processo ensino-aprendizagem com um questionário aplicado a todos os estudantes, tiramos um dia para isso e já existe, né, esses dados foram trabalhados, já existe um relatório que tem nos guiado numa série de modificações, de alterações, de busca de trabalhos interdisciplinares, né? E hoje, apesar da crise, né, a partir da Constituição Sim. Federal, a área social ela foi muito valorizada, né?
adoção da Seguridade Social no Brasil. Então, assim, isso abriu muito campo de trabalho e, na medida em que as políticas sociais vão sendo regulamentadas, elas passaram a demandar profissionais de diversas áreas, né? E o profissional de serviço social, ele tem sido deles, né? muito demandado, nós temos tido concursos públicos. E para comemorar esses 70 anos, qual que é a programação de vocês? Vamos convidar as pessoas para participarem também, né? Desse curso que faz parte da história da PUC Minas, um dos pioneiros. Nós estamos já organizando, né, desde o semestre passado, porque todo dia 15 de maio, o dia 15 de maio é o dia do assistente social, um dia nacional, né? Então, cai domingo nesse ano. Então, do dia 16 ao dia 18 de maio, nós faremos, então, uma comemoração. Todo ano a gente sempre faz eventos, debates, convidamos pessoas, profissionais, né, colegas do meio profissional. E esse ano, então, nós estamos querendo, enfim, fazer um evento muito significativo. Contamos com o apoio, né, de todos vocês para que a gente possa divulgar. Estamos finalizando a programação e pensamos, né, que vai ser assim, um momento muito importante e queremos também contar com exposição de trabalhos nas várias áreas onde o serviço social atua, sabe, colegas da Associação Brasileira de Escolas de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, enfim, nossas entidades profissionais que são muito atuantes, né? Participação dos estudantes, professores, enfim, nós estamos com uma expectativa muito boa em relação a esse evento. Que bom. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, em nome da escola. O Horizonte Notícia Entrevista termina aqui. Até o nosso próximo programa.